A saudar a todos e a todas, saudar a nossa geração de luta sindical, popular, democrática, e acabamos. Na verdade, aqui eu tinha que fazer a seguinte intervenção aqui. Excelência, presidente, a senhora me dá uma parte, pela uma questão de ordem, que a excelência queria me dar uma parte, porque eu quero intervir e tenho outra tarefa ali. Mas eu queria vir aqui exatamente valorizar essa audiência pública, no sentido de a gente festejar aqui os 60 anos do nosso Diese. Eu não vou falar da história, não vou falar da importância, acho que todos nós, até a nossa estada aqui, né, faz parte desse processo aí de luta. Eu fui um dos fundadores do Diese lá no Pará. Foi os gráficos e os jornalistas. Eu era dos gráficos, presidente, e eu... O único que não está de cabeça branca aqui é o Toninho, não sei porquê, mas todos os outros dessa época estão aqui. E eu sou da época do Enos, do Entóis, da Anampos e da Central Única dos Trabalhadores. Processo aí de construção do novo sindicalismo. E eu quero exatamente falar disso para colocar um pouco ao longo da nossa história e chegar aqui hoje, o que é que está colocado de novo para nós. O Enos, vocês sabem, era um encontro nacional das oposições sindicais. Como, se não todos, mas a grande maioria era pelego na época, nós tivemos que organizar as oposições sindicais. Depois nós viramos entóis, porque não bastava ser oposição sindical ao dirigente sindical que estava então na direção. Nós tínhamos que ser, também fazer oposição à estrutura sindical, né? Por isso que era entóis. Encontro Nacional dos Trabalhadores em oposição à estrutura sindical. Não é? Depois nós criamos a ANAMPOS, Articulação Nacional dos Movimentos Populares e das Oposições Sindicais, porque também os trabalhadores tinham que se organizar lá nos bairros, nos movimentos, para poder fazer uma articulação de grandes forças para poder mudar a estrutura sindical, estabelecer novos patamares de luta, tendo o sindicato como instrumento de luta fundamental, até criar a Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que naquele 28 de novembro de 83, os trabalhadores deixaram de pensar como categoria e passamos a pensar como classe trabalhadora. Eu acho que esse foi um grande momento do avanço da organização da classe trabalhadora no país. E aí depois, acho que tiveram grandes momentos aí, quando juntos como Central Única dos Trabalhadores. Período da Constituinte. Tu já era deputado Constituinte? Eu cheguei na Constituinte fruto de um congresso de sindicalistas do Rio Grande do Sul que me mandaram para cá como Constituinte. Ou seja, me elegeram para ser deputado federal Constituinte. Então, nós logramos naquela época, não me lembro, só me lembro bem do PT, que tinha 8 deputados, né? Lula, Olívio Dutra, Virgílio, etc. Mas tinha o pessoal da área agrária, que foi muito importante na pressão aqui para a gente lograr algumas coisas dentro da Constituição. Pois bem, depois veio uma outra bancada que eu considerei também tanto quanto importante, os 16, no caso nosso,
na época da Constituinte, foi a nossa chegada como deputado federal, que teve um upgrade aí na bancada, pelo menos do PT, de 16 para 35. Foi aí que eu vim nessa enxurrada. E eu acho que foi ali que veio a maioria de origem eminentemente sindical. Né? Carlinhos Santana, o Ricardo Moraes lá do Metalúrgico do Amazonas, enfim, veio um conjunto de dirigentes sindicais aí. Eu acho que foi exatamente na época que nós estávamos fazendo a regulamentação da Constituinte. Né? Ali a gente conseguiu lograr, tanto que nós focamos direto para a Comissão do Trabalho. Eu, por exemplo, fiquei 5 mandatos de deputados federais, todos os meus 5 mandatos foram lá na Comissão do Trabalho. Né? Comecei como vice do Paim, virei presidente, etc. Acho que ali a gente teve grandes avanços na legalização das nossas lutas, incluir nas leis, na Constituição, etc. Por exemplo, eu logrei aqui aprovar leis importantes, lei de combate ao trabalho escravo, de minha autoria, lei de anistia dos dirigentes sindicais, lei dos dirigentes dos grevistas do Correio, lei de organização dos ACS. Naquele tempo a gente também lutava muito para legalizar as organizações, a regulamentação das profissões, não é? Enfim. Então, acho que nós avançamos muito. Estou recuperando um pouco essa história para dizer para nós hoje o seguinte: eu acho que nós logramos conquistar governos como nós conquistamos o governo Lula. Todos sabem os avanços que nós tivemos aí no governo Lula. A inclusão social, valorização do salário mínimo, etc, etc. Mas nós não demos conta de... E aí o Toninho já se referiu a isso, eu queria ressaltar isso. Eu acho que por mais que o governo Lula foi um governo forte, mas faltou a gente fazer 3 reformas fundamentais. A reforma agrária, a reforma política e a reforma tributária. E por causa disto... Sim, comunicação. E por causa disto, nós estamos sendo colocados em xeque. As forças conservadoras, essas que a gente já estava deixando para trás, elas se rearticulam, e não é só no Brasil, é na América Latina, porque os avanços que nós fizemos aqui também outros companheiros fizeram na América Latina. A eleição do Macri, agora, é uma retomada dessas forças conservadoras, e que pode colocar em xeque todos esses avanços que nós conquistamos aqui. Entendeu? Então, as duras penas nós estamos segurando aí, dada a polarização que houve já nas eleições, Aécio Neves e Dilma, e vocês estão vendo aí essas que estão exatamente por causa... Claro que aí tem uma combinação sofisticada entre o uso de setores da justiça, que tem uma leitura das visões de aplicação das leis autoritárias, né, para atacar a gente, ou a combinação com os meios de comunicação. Isso aí tem ajudado, digamos assim, a oposição a ter avanços nesse sentido. O combate à corrupção, ela é de uma forma... Todos nós somos a favor do combate à corrupção, aliás, nós construímos instrumentos para combater, mas essa forma aí sofisticada, até setores do Ministério Público, eles estão politizando e direcionando exatamente para quem está no poder, no caso nós, para exatamente criar ambiente na sociedade brasileira de retrocessos. Então, o que está posto para nós de novo? Do movimento sindical, das lutas sociais e de organismos que nós criamos ao longo do tempo para poder ser
a nossa retaguarda, nos auxiliar, nos assessorar, etc. Está disposto, de novo, essa questão de não deixar cair por terra avanços e conquistas importantes. Nós já estamos vendo aqui um conjunto de iniciativas, terceirização, negociado legislado, a PEC 215, que trata da questão da demarcação das terras indígenas, quer dizer, um conjunto de... O decreto dos quilombolas que o Lula fez, eles que estão querendo derrubar. Então, um conjunto de avanços que nós conquistamos aqui, a nossa geração, ao chegar aqui, auxiliada por toda essa retaguarda, ela está nos chamando de novo, a gente está mais atento, inclusive por esta forma sofisticada do que as forças conservadoras estão a fazer para nós. E a ausência de uma reforma tributária capaz de que quem tem muito paga muito, de quem tem pouco paga pouco, quem não tem recebe, né? Está colocando em xeque. Nós não estamos tendo força de taxar os ricos, taxar os grandes, taxar o grande capital para poder bancar aquilo que nós já conquistamos, né? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, enfim, políticas públicas que estão chegando para o cidadão lá embaixo, né? E o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, enfim, não está dando conta de pagar estas conquistas que nós tivemos. Então, eu acho que nós estamos vivendo aqui mais intensamente isso. Eu acho que essas articulações maiores que envolvem movimento sindical, movimento popular, as entidades, elas estão à necessidade de ficar atentos e articulados para ajudar a gente a aguentar aqui esta articulação e processo de retrocesso no nosso país. Parabéns ao Diese.